Se já tentou criar o seu personagem em 3D baseado em anime ou cartoon, provavelmente deve ter se deparado com um desses problemas. Não sabe que a topologia funciona de uma forma diferente, não colocou um shader correto, não soube usar os recursos disponíveis no Blender, e as sombras não funcionam como deveria. Mas não se preocupe, pois eu tenho a solução. Da glória! E aí galera, sou o Wellington da 3D Labs. Eu trouxe aqui esse modelo para a gente ter uma noção de como é que funciona para separar todas essas divisões aqui do rosto, no caso são as fotos de perfil, né? Que eu peguei a partir dessa imagem aqui, ó. Eu achei uma com uma melhor qualidade, que é essa em preto e branco. E eu só defini essas áreas com a ferramenta de régua. Você pode facilmente pegar por aqui e tirar no Photoshop. Só para definir mesmo o tamanho exato aqui, tanto do queixo, com a proporção da ponta do nariz, da parte inferior e superior dos olhos. Então eu coloquei tudo aqui na medida para bater com exatidão. Já salvei essa imagem aqui e com isso a gente pode abrir lá no Blender para usar como referência na hora de construir o nosso modelo. Então bora lá. Em grego, estratégia. Peguei essas duas referências e notem a diferença. Em um, eu consigo ter a variação do volume da boca, e já nessa outra não. Se perceber bem, a técnica que eu usei na criação do Denji não serve de utilização para a reprodução de um anime como este. Podem notar que dependendo do estilo do desenho, o traçado muda, e depois de muitas pesquisas e assistindo outros tutoriais, eu vou te explicar a melhor forma que você pode lidar com isso no 3D. Pronto, acabei de abrir aqui o Blender. Então vamos jogar ele aqui diretamente na vista frontal. Vou deixar ele aqui no meio. Você tanto pode pegar essa imagem aqui e dividir ela, mas eu vou usar essa aqui mesmo. Vamos tentar deixar essa aqui no mais centro possível. Pode ver que o rosto dele não está simétrico, mas não tem problema. Nós vamos seguir só um lado da face. E essa imagem não está com a resolução tão boa, mas o que importa é só a gente conseguir ver esses traçados aqui e tentar imaginar como que isso seria. Então, o que eu posso fazer já de imediato é diminuir um pouco essa opacidade aqui, ó. Venho aqui e diminuo. Pode ver que ficou bem escuro e dá pra ver esse grid aqui talvez atrapalhe um pouco. Então vamos deixar no modo de render. Aqui no modo de render eu venho em color, deixo tudo branco. Pode ver que ficou um pouco melhor, ó, sobressaiu mais. Mas ainda assim, talvez se você não gostar de ver essas linhazinhas do grid, que possa ser que te atrapalhe, só vim aqui nesse ícone, tiro o grid e tá pronto. Acho que aqui é o centro, né? Não. O que eu gosto de fazer é jogar ele um pouco para trás, porque eu vou trabalhar nesse ponto aqui do nosso grid, que é o ponto 0 da nossa cena. Vou adicionar um plano. Esse plano aqui vou girar ele 90 e vou pegar apenas esse vértex aqui, ó. No caso é um Shift D, só para ele duplicar. E eu venho aqui e apago esse plano. Então só temos esse ponto aqui, ó, que a gente vai começar a trabalhar. Primeiro de tudo, nós temos que montar a parte das divisões do rosto. Como nós pretendemos fazer um modelo imitando um desenho 2D, nós temos que ter noção de que isso vai ser dividido em face. Assim como no modelo, quando ele é desenhado, você só vê o plano frontal, por mais que aqui na cena, ó, nós estamos vendo essa parte frontal do rosto. E aqui também é uma parte lateral, só que é um plano chapado. Então, todos eles vão estar, respectivamente, na mesma dimensão, né, que é o 2D. Para isso, a gente tem que fazer meio que um esquema aqui, que é bem simples, que você só vai vir aqui e repetir isso, dando Extrude, e vamos seguir essa linha aqui, ó. Seguir essa linha lateral do rosto. Pode ver que aqui eu não tenho noção de como que é o crânio dele, no caso a cabeça dele sem cabelo, acho que seria mais ou menos assim. E aqui ele tem um queixo quadrado, só vou fazer isso aqui, trazer um pouquinho mais para baixo. Eu vou vir aqui em Modifiers e vou adicionar um Mirror, só clicar em M, ele já copiou aqui pro lado, não sei se está dando para ver legal. E com essa parte frontal eu já começo a modelar a parte lateral. Por quê? Não tô lembrado não. Porque nessa vista aqui, ele vai ficar um plano muito chapado, então nós temos que fazer, no caso, a curvatura do rosto. Eu vou pegar essa imagem aqui mesmo, vou duplicá-la e vou girar nesse sentido aqui, ó, 90 graus, e vou trazer o rosto dele para cá, que vai ser essa imagem aqui da face lateral, né? Como eu havia dito, nós vamos pegar essa mesma linha dele e tentar traçar esse plano aqui, ó, que ele vai ficar aqui, onde meu mouse está passando. Vamos trazer bem para trás aqui. Acho que assim tá bom. Pode ver que ele ficou assim. Tudo errado. Ficou meio esquisito, né?
Então eu vou trazer mais para frente. Ou o que eu posso fazer é dar uma subdivisão aqui no meio, fazer com que ele tenha essa abrangência aqui, ó. A segunda parte que vamos fazer é essa linha frontal aqui do rosto, então eu posso trabalhar, eu vou usar como referência a parte lateral do rosto. Vou copiar daqui mais um vértex e vou deixar ele aqui mesmo. E vou dar no Extrude. Vou tentando seguir o que eu acho que deveria ser aqui, já que a gente não tem uma imagem dele sem cabelo, né? E agora precisamos ter uma terceira linha, que será essa vista aqui, ó, que ela vai encaixar no modelo, já que se eu for fechar esse ponto aqui conectando nesse, vai ficar algo muito triangularizado, né? Muito triangular. O que eu posso fazer é trazer esse keyframe um pouco mais para frente, e eu vou tentar encaixar o meu modelo aqui, porque eu quero aproveitar essa parte da simetria aqui dele. Acredito que aqui esteja bom. E na vista frontal mesmo, antes de tudo marcar um keyframe. E na vista frontal mesmo, eu vou duplicar esse vértex aqui e começar daqui, ó. Ficou mais ou menos assim, ó. Assim como eu fiz nesse aqui, é trazer um pouco para trás. Por que eu preciso fazer isso? Para dar profundidade exata ao nosso modelo. E uma dica para você saber se essa segunda linha está na posição correta é você tentar alinhar a parte dessa linha no final do olho aqui, ó. Então quando ele estiver pegando aqui na pontinha do olho, não está na altura legal. A gente, além de encaixar isso aqui na ponta do olho, essa parte aqui também nós temos que encaixar mais ou menos aqui, ó. Então ele vai pegar e fazer isso, essa curva. Então da mesma forma, eu venho aqui e trago para trás, porque ele vai estar obedecendo tanto na vista frontal quanto na vista lateral. E assim nós vamos conseguir dar a profundidade correta para o nosso personagem. Tá show assim? Agora eu conecto, venho aqui, dou um F e aqui dou um F. Aqui na parte superior também vou fazer essa conexão. E outra coisa muito importante que você tem que fazer agora é salvar, que eu não salvei ainda. Então, eu não quero perder esse modelo. A gente vai duplicar esse ponto e tentar seguir o máximo aqui possível a linha da nossa referência. Ignora, tá? Quando você começar um lado, você sempre faz um lado e ignora o outro, porque não tem motivo, sempre vai bater errado, independente do desenho, sempre vai dar alguma coisa assim que não encaixa com o outro. Como a gente começou a trabalhar, essa aqui é da mesma forma, você vai seguir a parte frontal e vamos pular para a lateral. Pode ver que tá tudo errado aqui, ó. Faz tempo. Mas eu vou fazer da mesma forma aqui, ó. E agora, como é de se esperar, nós vamos conectar todas essas partes, todos os pontos aqui. Eu vou mudar de Vertex para Edge. Eu vou pegar essa Edge aqui e conectar com a outra Edge. Fazer isso aqui, conectar com esse aqui. Vou conectar sempre a parte de fora primeiro. Para ver se está tudo bom, está tudo certo. E ele fica assim mesmo. Eu vou puxar nessa parte aqui do nariz primeiro, para conectar com a parte inferior da boca. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Então é só você ir puxando mesmo, onde você designou as linhas aqui do vértex, e eu vou ir puxando. Às vezes pode ser que não funcione por conta do mirror. Então é só desligar ele rapidinho e conecta aqui, que ele já vai estar certinho ali, né? Lembra que eu disse lá no início sobre a topologia ser diferente? Que dia foi isso? Esse resultado vai variar dependendo do estilo de silhueta do anime. Isso porque é preciso desses vértices de loops da boca para fazer o volume assim, como em uma topologia tradicional. Se você estiver trabalhando em um modelo sem volume na região da boca, eu recomendo você adaptar para a técnica que eu irei mostrar agora. Uma dádiva dos ninjas. Para isso, eu vou usar o próprio modelo do Denji, e vamos dizer que eu irei fazer uma adaptação para esse outro estilo. Se você observar, eu não vou precisar dessas linhas aqui, então eu irei apagar todas elas. Vou marcar a área limite aqui, eu irei deixar apenas os loops da boca e o do centro, que vem do nariz ao queixo. Agora, o que simplesmente posso fazer é conectar todos esses pontos sem me preocupar com a estrutura de loops, já que não será necessário porque o nosso modelo não irá trabalhar com relevo nos lados, apenas a linha central com silhueta. Deu para entender? Não. E o resultado disso tudo é que você terá maior domínio para fazer as poses mais expressivas na região da boca, que é super comum para esse estilo de anime. Só que isso não é uma receita para todos os estilos, então fica a dica.
E para dar um corpo ao Denji não perdi muito tempo, eu só furtei de outro personagem alheio, que por sinal vocês devem até estar habituados, né? Mas depois de alguns ajustes, deletando linhas e dando merge em vertex, está pronto. Mas para facilitar a minha vida, vamos deixar o corpo dele pela metade. Depois de tudo isso pronto, vamos para o shader de sombras. Há várias formas de fazer isso, mas algumas delas apresentam algum tipo de erro, como inverter as normais, copiar o volume de outros objetos, e aqui não iremos falar nada disso. Não. E por agora, eu achei uma técnica mais aceitável onde convertemos todas essas estruturas de transição de sombras em uma única textura, e definimos exatamente cada ponto onde essa sombra irá ser gerada. Falando assim, pode até parecer difícil, e realmente é. Para fazer esse tipo de técnica, você precisará ter conhecimentos acima da média no Blender, mas vamos lá que eu te ensino mesmo assim. O objetivo é gerar uma imagem como esta, e para interpretar tudo isso, iremos adicionar esse sistema de nodes para conduzir a transição de cada camada automaticamente com o movimento da nossa luz. Primeiro, no seu personagem adicione um novo material. Nele insira uma Image Texture com a resolução de sua escolha. Este será o novo material em que iremos pintar apenas para marcar as áreas onde as camadas irão ficar, já que após isso iremos criar 8 camadas para gerar as nossas imagens em degradê lá no Photoshop. Sim, isso mesmo, no Photoshop. Outra coisa importante de você observar com o personagem que está criando é como as sombras se comportam na superfície dele. Com o Denji, temos 3 tipos de marcações para fazer. Ele normalmente fica com a sombra debaixo do nariz, acima dos olhos, e essa aqui são por contas do cabelo, que não iremos falar delas por enquanto. No momento eu não irei me concentrar em outras partes, então vamos para o sistema de sombras. Eu irei me basear na transição de cada área, dentro do Photoshop. De início defino as áreas das sombras que são sempre constantes, independente da direção da luz, assim como debaixo do nariz e acima dos olhos, e aproveito para adicionar abaixo da boca. Com a imagem guia, eu irei gerar 8 camadas que serão salvas em 8 imagens diferentes, prestem muita atenção. Elas respeitarão as áreas de cada linha. A primeira camada será a branca e o restante será sempre preta, pois nesse sistema serão as únicas cores que iremos trabalhar, ou seja, as áreas em preto são as sombras e em branco será onde a luz está batendo. Como foi falado anteriormente, eu gerei essa imagem lá no Blender só para eu ter como guia onde as sombras iriam se localizar, e cada linha dessa representa uma camada que nós iremos gerar, começando da esquerda da sua tela para a direita. Então, primeiro de tudo, definimos quais os pontos que as sombras sempre seriam presentes, que são esse grupo aqui. Podem ver que tem os pontos em preto, e esse ponto em branco aqui que representa onde a luz sempre será presente, já que será dividido em camadas pretas e brancas, que é a única forma onde o Blender irá interpretar esse limite. Então a primeira de todas é a camada branca, que ela cobre a superfície por inteiro. E como eu disse, começando da esquerda para a direita, essa é a primeira camada, que ela está seguindo exatamente a linha de referência. E assim, consequentemente, nós geramos as outras camadas, que cobrirão as faces do modelo. E ele terá esse efeito aqui. Para funcionar corretamente, precisamos baixar uma ferramenta gratuita que está disponível nesse vídeo aqui, ó. Vai estar na descrição do vídeo. Nele irá conter tudo que você precisa saber para gerar o degradê da imagem da forma correta. Após tudo isso, salve cada imagem individualmente na pasta do arquivo baixado, começando na camada branca, que será a imagem de nome H, e finalmente até a camada mais escura de nome com a letra A. Após isso, precisamos fazer outro procedimento, pois essa ferramenta só faz a leitura correta dos arquivos se tiverem um bitdepth em 1, e para isso você terá que abrir o arquivo no Paint, o Paint mesmo, e vai precisar converter cada imagem salvando ela em Monochrome Bitmap, e depois disso, abrindo essa mesma imagem salvando novamente em PNG. Você terá que fazer isso para cada imagem individualmente. Pois é, eu sei que é chato, mas é o único jeito que eu aprendi, e se você souber de outro, deixa aí nos comentários e ensina a gente, por favor. Após isso, você pode clicar no ícone Run, que ele fará a leitura corretamente e salvará sua imagem automaticamente com o degradê, criado da forma que a gente definiu. Depois de termos gerado aquelas imagens lá no Photoshop, agora vamos criar todo o sistema de nodes aqui para ser interpretado no Blender. Eu já criei um novo material, eu posso até deletar esse Principal BSDF e vou adicionar um Mix Color e conectar aqui no Surface. Eu vou deixar esse sistema de cores, clico aqui e dou um Ctrl T para ele já automaticamente gerar esses nodes aqui pra gente, se você tiver um Node Wrangler ativo. Aqui a gente coloca a nossa imagem que foi gerada lá no Photoshop em degradê, com aquela ferramenta. Pode ver que ele já ficou assim. E agora precisamos adicionar um Color Ramp,
aqui e um node de matemática. Ele vai ficar, ao invés de add, vai ser greater than. Vai ficar com esses valores aqui mesmo. Lembrando que eu não vou explicar passo a passo o que cada coisa faz, mas é só para a gente ter noção de como fazer isso aqui sem problema nenhum para dar tudo certo. Então, eu vou precisar colocar 4 nodes desse de matemática. Então, adiciono mais 3 aqui. E aqui na frente eu vou colocar um combine XYZ. Ele vai ser no valor de x e aqui eu coloco 1. Então, vamos começar a ajustar toda essa dinâmica aqui. Esse será de add. Eu vou colocar aqui no valor de cima. E esse aqui será less than. E esse aqui eu vou colocar no valor de fraction. E por último, o quarto vai ser no valor de divide. Então eu coloco todos aqui em cima. Esse aqui será o valor de 0.5. E esse aqui não vai ficar com valor porque vamos adicionar outro node aqui. Então tá, precisarei de mais 2 nodes de matemática. Um será o subtract e outro será o greater than. Esse greater than vai embaixo aqui nesse valor. Esse valor do subtract vai aqui no valor de baixo do add. Vai ficar assim. E agora o valor lá de cima do fraction, ele vai no valor aqui do value. E no threshold vai ficar 0.5. E aqui em value vai ficar 0. Agora eu vou precisar de mais 3 desses valores de matemática. Então eu vou botar aqui os 3. Esse aqui vai conectar embaixo. Esse aqui mesmo. Esse aqui será fraction. Esse aqui será o subtract. E esse aqui será o absolute. Esse valor de absolute vai lá no valor de baixo, lá em cima do nosso greater than, lá em threshold. Então, conectei aqui. Pode ver que ele já fez uma mudança. E agora, para a gente combinar tudo isso em uma única coisa, nós vamos adicionar um node de value, que vai combinar aqui em cima, em divide, e aqui no nosso único valor de fraction. Aqui em divide, você pode tirar de 0.5 e botar 2. E aqui, ó, a gente não conectou nada, no combine XYZ, você bota aqui em scale. E agora o que precisamos fazer? Pode ver que ele já está ajustado aqui, interpretando a nossa textura. Mas se eu mover o meu valor aqui do Sol, no caso em rotação, pode ver que não muda em nada, né? Então o que precisamos fazer é pegar esse valor que tem aqui da rotação de Z, transformar ele em driver, ou seja, eu vou copiar ele, clicar com o botão direito, copiar como um novo driver, copy as new driver, clico aqui no meu personagem novamente, e nesse preset aqui de value, eu coloco past driver. Então ele copiou o valor somente de Z e ele colou aqui, ou seja, sempre que ele for girar, aqui vai ser um novo valor. Mas podem ver que essa rotação ela não está funcionando direito, porque a gente precisa designar da forma correta o script que está aqui, ó, porque aqui é gerado um script. Então vem em edit driver, está em average value, scripted expression, e aqui nós vamos botar os dois em conchetes. Aqui no meio eu coloco, dentro do conchete ainda, traço var, e no lado de fora boto barra, que seria a divisão, o valor de π. É isso aí, valor de π. Acho que essa é a única vez que você vai usar π na vida. E aqui embaixo, nós precisamos adicionar outro input. Então, clique em Add Input, ele vem para aqui para baixo. E aqui eu boto o meu prop de cabeça. Então, vai ser esse cabeça 01, que ele pegou ali. Então, clique em Add de novo. E ele precisa botar o caminho. Então, qual é o caminho que isso aqui será interpretado? Será o eixo de rotação. Então, boto em Rotation, underline, Euler.z. E agora já está funcionando corretamente. Está até animado aqui, ó. Lembrando que eu vou deixar todo esse sistema de nodes aqui para baixar disponível lá no site. Então dá uma olhada na descrição do vídeo que você vai encontrar o link direto para acessar isso, tá bom? E agora vamos falar do cabelo. Ainda bem. Cada fio foi criado individualmente através da ferramenta de Bezier. E lembre-se que toda vez que quiser escalonar algum ponto de sua linha, utilize o comando Alt+S. Tive de analisar a vista frontal e lateral para encaixar exatamente cada fio. E inicialmente você só precisa se preocupar com os fios que ficam proeminentes, já que o centro do couro cabeludo será preenchido por um objeto que cubra toda a superfície. No meu caso foi isso aqui, ó. E se observar bem, muitas das vezes o seu modelo vai ficar com um aspecto meio tosco. Tudo errado. Mas tudo é sempre resolvido quando trocamos para visualização de render. E é claro que você fez tudo corretamente, né?
Após analisar algumas referências, decidi dar início aos efeitos de roupa e criei uma textura própria para sempre exibir as linhas de dobra independente da direção da luz. Para isso, tive de abrir as UVs, criar um novo material e pintar para marcar as áreas específicas. Depois disso, gerei um mapa e apliquei no canal de Darken, que já me deu esse resultado. Eu fiz o mesmo para algumas linhas de expressão que sempre ficam no rosto, como por exemplo as linhas que marcam as narinas e acima dos olhos. E para isso não tem mistério, é só criar um novo material e na aba de Texture e Paint selecione a cor e pinte onde desejar. Depois de terminar é só salvar a imagem e inserir o Mix Color e aplicar no canal de Darken por cima dos nodes de sombra que já havíamos criados anteriormente. E lembra das cores geradas pelos fios de cabelo que mencionei lá atrás? Para obter esse resultado eu decidi utilizar esse mesmo método e marcar todas essas áreas. E quando obter esse resultado, como sempre crie um Mix Color e bote no valor de Darken e já terá o efeito esperado, como nesse exemplo. E para os olhos realizei o mesmo procedimento de criação, através das texturas, então não preciso explicar novamente. Tá bom. E como vocês devem imaginar, toda a parte de shaders criados com as roupas, o cabelo, a parte da gravata, foram todos feitos com shaders cartoon. Eu já falei disso anteriormente, então é só conferir esse vídeo aqui. Não é não, Denji? Denji? Achei que tinha me pagado 10 pontos pra ficar parado. Ah, sim, verdade. Mas agora eu te pago o dobro se você falar normal Mudou? comigo. Deixa comigo, agora sim. Ufa, já tava com cãibra. E o post tá também. Olha só as patas dele, tá até tremendo. Foi mal, cara. Mas você sabia que esse é o último vídeo do Ué, canal? como assim? Mas por quê? 90% das pessoas que assistem um vídeo não dão like. E o café tá caro, pô. Que isso, cara? Pô, dá um like no vídeo do maluco aí. Para os movimentos e criação de cena eu não tenho muito o que falar. Para criar esse cenário é muito simples. Crie uma nova cena e criar um novo cubo. Você terá que deletar o cubo e criar um novo cubo. E tá pronto. Se tratando de movimentos, todo o rigging foi feito com o Rigify. E se você ainda tem dúvida de como usar, eu te indico assistir esse vídeo que está aqui, que explica tudo que você precisa saber. Outro ponto importante é a utilização do Greasy Pencil. Para isso eu criei um novo Greasy Pencil e adicionei um modificador de Line Art, que será configurado de acordo com a tua câmera. Nele você pode definir o estilo de traçado e a espessura da linha. Eu te recomendo mexer até achar o ponto correto para o teu projeto. E eu acho que isso é tudo, então até a próxima!